Embora o transtorno do espectro autista se manifeste de maneira única em cada indivíduo, existem alguns sinais comuns que os pais e cuidadores podem observar no dia a dia. Nesse vídeo apresento 5 sinais que podem indicar que uma criança está no espectro autista. 1. Dificuldade na comunicação verbal e não verbal. Uma das características mais notáveis do autismo é a dificuldade na comunicação, tanto verbal quanto não verbal. No caso da comunicação verbal, a criança pode apresentar atraso no desenvolvimento da fala, com dificuldades para iniciar ou manter uma conversa. Isso pode incluir a ausência de palavras até uma idade mais avançada ou a dificuldade em formar frases completas. Além disso, crianças com autismo frequentemente têm dificuldades em entender e usar gestos, expressões faciais e contato visual. Por exemplo, elas podem evitar olhar nos olhos das pessoas, o que pode ser interpretado como falta de interesse, mas é um sintoma comum do autismo. Muitas vezes a comunicação é mais literal, com pouca interpretação de metáforas ou expressões idiomáticas. 2. Interesse restrito e comportamentos repetitivos. Crianças autistas frequentemente apresentam interesses intensos e restritos em um determinado assunto ou objeto. Esses interesses podem ser tão intensos que a criança dedica a maior parte do seu tempo a atividades relacionadas a esse interesse específico, negligenciando outras interações sociais e brincadeiras mais comuns. Além disso, comportamentos repetitivos são comuns. Isso inclui movimentos corporais repetitivos, como balançar o corpo ou bater as mãos, ou a insistência em seguir rotinas rígidas. Mudanças na rotina ou no ambiente podem gerar angústia e comportamentos desafiadores, como crises de choro ou agressividade. 3. Dificuldade na interação social e formação de amizades. A dificuldade em interagir com outras crianças e adultos é outro sinal importante do autismo. A criança pode demonstrar dificuldades para entender as normas sociais, como revezar a vez ao brincar ou responder a cumprimentos. Ela pode evitar brincar com outras crianças ou mostrar pouco interesse em interações sociais, como brincadeiras coletivas ou até mesmo em conversar. Algumas crianças autistas podem parecer indiferentes ao que acontece ao seu redor ou até evitam o contato físico, como abraços e carinhos. Elas podem não buscar consolo quando estão tristes ou ansiosas, o que pode ser confundido com uma frieza emocional, mas, na realidade, é uma manifestação comum do TEA. 4. Hipossensibilidade ou hipersensibilidade sensorial. Outra característica frequentemente observada em crianças autistas é a forma como elas reagem aos estímulos sensoriais. Elas podem ser extremamente sensíveis a sons, luzes, texturas, sabores ou cheiros. Por exemplo, uma criança pode se cobrir os ouvidos ou ficar visivelmente desconfortável em ambientes com ruídos altos, como em um shopping ou em um evento com muitas pessoas. Por outro lado, algumas crianças autistas podem apresentar hipossensibilidade, ou seja, uma baixa percepção sensorial. Isso pode se manifestar por uma falta de reação à dor, frio ou calor, ou a necessidade de um estímulo mais forte para se sentirem confortáveis, como o desejo de tocar objetos com texturas diferentes ou buscar estímulos sensoriais intensos. 5. Comportamentos de rotina e resistência a mudanças. Crianças no espectro autista frequentemente demonstram um forte apego à rotina e podem ficar angustiadas com qualquer mudança inesperada. Isso pode ser observado em comportamentos como a necessidade de sempre seguir a mesma sequência de atividades diárias ou insistir em brincar com os mesmos brinquedos de maneira repetitiva. Mudanças como mudar de lugar, trocar de brinquedo ou até mesmo um horário diferente para as refeições podem resultar em irritação, choro ou comportamentos agressivos. A criança pode se mostrar inflexível em relação a essas mudanças e, por mais que as mudanças sejam pequenas, elas podem gerar um grande desconforto. Isso pode ser desafiador para os pais e educadores, mas é uma característica comum de crianças com autismo, que têm dificuldade em lidar com a imprevisibilidade e preferem a segurança de um ambiente estruturado. Se você é um pai ou uma mãe que pensa em melhorar a relação com o seu filho autista, visite o link na descrição desse vídeo e confira o Manual Educautismo. É importante destacar que nem todos os sinais mencionados acima são exclusivos do autismo. Muitas crianças podem apresentar alguns desses comportamentos sem que isso signifique que estejam no espectro autista. No entanto, se você observar vários desses sinais e sentir que sua criança está mostrando dificuldades significativas em áreas como comunicação, interação social e resposta sensorial, é fundamental procurar a orientação de um profissional especializado, como um pediatra ou psicólogo, para avaliar o quadro de forma mais aprofundada. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhores serão as chances de intervenção precoce,
o que pode proporcionar à criança as melhores condições de desenvolvimento. O autismo é uma condição de longo prazo, mas com o apoio adequado, crianças autistas podem alcançar grandes conquistas e viver de forma plena e satisfatória.